Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial de Minho, desta vez a última do ano de 2025. É a última, mas não é por isso menos importante, portanto é realmente um tema muito, muito interessante. Estamos aqui com o Nuno Lopes da AdClick. Nuno, seja muito bem-vindo e obrigada desde já pela sua disponibilidade para partilhar aqui informação. E vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é marketing de influência, portanto, estratégias e ferramentas para acelerar decisões de compra. Portanto, o que é isto do marketing de influência? Eu vou passar aqui a palavra ao Nuno para nos explicar melhor do que se trata. Mais uma vez, bom dia, Nuno. Bom dia, Angélica, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Vou partilhar então a minha apresentação, que no fim depois vou partilhar com a Angélica que vos pode enviar. De qualquer forma, no fim teremos um espaço para questões ou algum tema que queiram conversar. Eu vou passar a partilhar e não vos vou ver, por isso alguma questão ou levantem a mão ou então no fim fazemos esse momento de questões. Então, o tema que eu vos trago hoje é um tema que me é particularmente próximo, ou seja, trabalho nisto quase todos os dias. É um dos três produtos que nós comercializamos na AdClick. E é um produto que tem o vosso interesse, tem um propósito, é que nos últimos anos ele cresceu muito em termos de alcance no mercado mundial e, por consequência nacional. E a minha ideia hoje é partilhar um pouco de como é que podemos tirar o máximo partido desta área que está em crescimento de 2 dígitos ao ano. Mas antes de falarmos do crescimento, se calhar vamos voltar um bocadinho atrás e perceber como é que isto, até de onde é que nós vimos. E certamente muitos de vocês se lembram da explosão da internet, das primeiras redes sociais, o primeiro histórico i5, e depois uma mudança mais rápida ao longo dos últimos anos, Facebook, YouTube, Instagram, mais recente o TikTok. E diria que daqui a pouco tempo iremos falar de outras redes sociais, ou seja, aqui são só as principais, não quer dizer que outras não sejam igualmente importantes, como o Reddit da vida, que acaba por ter um alcance muito importante, e não podemos também deixar de excluir que é também uma rede social e que muitos de vocês, onde eu me incluo, e é provavelmente a rede onde eu passo mais tempo, o LinkedIn, que é uma rede profissional, mas que é claramente também uma rede social. E é uma rede, é provavelmente a rede onde eu acabo por não só trabalhar, mas também passar mais tempo, e que é essencial, sobretudo neste caminho do B2B, que é uma área que nos toca a todos um bocadinho mais, estando aqui dentro da associação empresarial. Mas na verdade, os influenciadores ou marketing de influência não é uma coisa inventada dos últimos anos, isto já existia. Começamos pelos blogs, passamos pelos youtubers, instagramers, influenciadores, de agora English creators. Há toda uma dinâmica de cargos, um bocadinho a semelhança do que acontece nas empresas, porque há o CEO, CMO, CGO. Aqui no caso desta indústria também, como a moda faz diferença, então vai-se criando palavras novas, porque parece que é sempre um termo novo, mas na verdade a estratégia mantém-se, a premissa mantém-se, e é sempre P2P, que nós chamamos people to people, porque vocês, as marcas, querem influenciar no fim do dia pessoas. Essas pessoas podem ser diretores de determinada posição numa empresa, podem ser consumidor final, mas no fim do dia são sempre pessoas e têm sempre os seus perfis sociais, profissionais. E isso acaba por ser muito importante de mapear, e é isso que as marcas pretendem, é utilizar estes meios para chegar a públicos que sozinhas dificilmente alcançariam. E os dados mostram um pouco este caminho, que os consumidores confiam nos seus influenciadores e cada um tem os seus. Há 30 anos as novelas faziam product placement e as vendas cresciam. Hoje em dia as novelas continuam a fazer product placement, mas temos criadores, temos os atores que podem ser eles também criadores. Há um sem fim de ações que nós conseguimos ligar, mas a verdade é que os números comprovam de que esta influência acontece, e é real. Um, Mais um número muito interessante é que o canal de influenciadores, e aqui eu peço-vos um bocadinho de elasticidade na comparação, porque obviamente os influenciadores estão também dentro das outras dinâmicas, mas é um canal de comunicação indispensável
para as marcas. Aparece aqui em segundo no sentido de que o bolo total e é essencial na estratégia de muitas marcas. E este número mostra também o crescimento exponencial que temos tido ao longo dos anos, desde 2016, onde esta indústria mundial, esta métrica é mundial, começou 1,7 bi, chegamos em 2024 aos 24 e este ano estima-se que vão ser pelo menos 33. Em Portugal, perto de 50 milhões, estima-se que entre 48 e 50 milhões de euros de investimento em marketing de influência em 2025, o que mostra um crescimento de 2 dígitos perante o ano passado. Um número muito importante, e que também ele ainda não há métrica 2025, mas que eu acredito que vai continuar a baixar, que é, e vocês certamente nas vossas empresas, e na indústria no B2B acontece ainda um número um bocadinho maior, um bocadinho o dobro, que é a ceticidade, o quão céticos os líderes estão em relação ao marketing de influência, porque é uma coisa nova, é uma coisa que não conhecem, que não controlam tanto, e assim como os advogados, quando não, espero que não esteja aqui nenhum que leva a mal, quando não controlam, dizem que não. E é importante que os líderes tenham esta abertura, e muitas vezes acontece de vir de casa, dos seus filhos, ou dos seus quadros mais jovens que começam a desafiar, e é importante que se traga estes desafios para cima da mesa para que sejam cada vez menos céticos a investir nesta área, e esta questão do desafiar aplica-se a tudo, não só a marketing de influência, mas quando há um produto novo, uma área nova, é importante que venha ao desafio. E acho muito importante que se teste, porque pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros, e no fundo eu quero que vocês olhem para isto como mais uma estratégia a juntarem ao vosso marketing mix, como já têm os anúncios, como já têm o SEO, como já têm o vídeo, como já têm os cartões, as assinaturas de e-mail, os vídeos na televisão, os outdoors, o que seja, a rádio. Isto é mais um canal e é importante testar bem, para que possam tirar as vossas conclusões. E nós trazemos aqui um modelo que as marcas podem seguir, ou o modelo que nós seguimos para aplicar isto para os nossos diferentes clientes, pensar na audiência, ter o vosso público-alvo, e mais uma vez, isto não é nada de muito diferente do que vocês já fazem nos outros caminhos. É só quero que este ponto da estratégia é muito importante, porque existe uma simplicidade muitas vezes assumida quando se fala de marketing de influência. Quero uma lista de influenciadores, aqueles que eu conheço vou escolher, e é precisamente o oposto. É olharem a montante, pensarem estrategicamente quem é o público-alvo, como é que se chega, e olhar para os influenciadores como um vosso parceiro de negócio, como alguém que vai passar a mensagem da vossa marca, que seja relevante, e que tenha uma comunicação que faça sentido, que não seja só uma comunicação comercial de este iPhone é incrível, comprem. Não, tem que fazer sentido para aquela forma de ele comunicar no seu dia a dia, ou ela comunicar no seu dia a dia, e o produto tenha algum contexto e fit com aquela audiência. E precisamente trago aqui alguns exemplos de como é que isto começou, e vocês todos conseguem ver nestas imagens, mesmo sem eu carregar no play, produto, em grande destaque. E não é isto que o marketing de influência faz, não é isto que tem os melhores resultados. Obviamente que se vocês substituíssem uma destas caras pelo Cristiano Ronaldo, isto ia ter uns números inacreditáveis. Não é exatamente isso que nós nos propomos fazer, até porque 99% das marcas não vai conseguir pagar o que o Cristiano Ronaldo pede para fazer um post. E assistimos a uma mudança do paradigma, e os criadores de conteúdo contribuem muito para isto, que é uma forma diferente de comunicar. Vou partilhar aqui um exemplo. Dibujaste la nobleza de la mano, a tu lado.
E na verdade, assistimos a esta vertente que, obviamente, todos nós conseguimos ver evidência do Ibis, mas quem de nós nunca foi influenciado por um vídeo que nos fez querer ir a uma cidade, a um mercado de Natal, agora que é o tema de. E que certamente em vossa casa já vos desafiaram para ir a Vigo ou ir ao mercado de Natal que tenham visto, ou ao Berlim, que tenham visto muitas vezes. E nem é necessariamente uma ação paga, pode ser uma ação orgânica. E acaba por ser muito interessante o resultado que isto cria no utilizador final. Muito importante, a arte do desapegar. A tendência de qualquer CMO quando está a lançar um desafio, é de tentar guiar o influenciador para aquilo que é a sua expectativa, e é muito importante que possamos dar aos criadores alguma liberdade para não limitar muito, e nós temos um histórico de 5 anos a fazer isto, e temos vários casos onde a marca limitou muito o scope de atuação daquele criador, e no fundo depois aquilo não batia, chamemos-lhe entre aspas, a bota com a perdigota, porque aquele influenciador tem um estilo. Vou dar um exemplo real, que é um cliente nosso da área da indústria dos pneus, criou connosco uma série de humor, usando naturalmente humoristas, mas depois a marca tinha muitas limitações relativas ao humor, então chegamos ao fim, e tínhamos uma websérie muito interessante em termos de conteúdo, mas depois o humor não estava lá, porque a marca teve essa limitação. Na segunda season, foi identificado e já teve muito melhor resultado, porque os conteúdos faziam muito mais fit com aquela audiência, porque eles efetivamente conseguiam usar o humor sem grande limite. E isto é importante por causa dos dois lados da moeda. O que é que as marcas querem? Querem interação, querem envolvimento, querem autenticidade, e depois querem o standard do profissionalismo e das entregas e de cumprir os prazos, e está tudo certo. Mas é importante também olhar para o outro lado, o lado dos criadores, o lado dos influenciadores, o que é que eles esperam. Esta flexibilidade, que não sejam muito restritos, um valor justo, mas isso todos nós queremos. E por falar em valores, posso-vos dar uma nota sobre isto. Esta indústria está a crescer, naturalmente os valores acompanham, e temos um histórico por comparação de outros anos com os mesmos influenciadores, e os valores efetivamente têm tido um crescimento. Depois é importante também o posicionamento da agência aqui no meio deste papel, para conseguir garantir que estes valores não cresçam em demasia, porque a ambição de todos é sempre ganhar mais. E é muito importante, diria, o alinhamento inicial, para depois não haver rework, porque muitas vezes, no caso destes criadores, temos uma oportunidade de fazer e depois é difícil editar, porque vai-se perder a genuinidade. E daí é importante que os objetivos sejam muito bem definidos, e objetivos podemos ter vários. Trago aqui 5. E mais à frente trago alguns até especificamente para o B2B, mas desde logo a exposição é inevitável olhar para esta ação, com um alcance que permita uma determinada marca. A interação pode ser um segundo nível, e isto está nesta escada, não necessariamente por grau de importância. Cada marca deve ter em atenção aquilo que é relevante para si, mas a interação, obviamente, é um KPI importante, perceber se aquele artigo, se aquele conteúdo, se aquele vídeo, se aquele reel, se aquela story não foi guardado, não foi enviado, não foi partilhado, não foi comentado, se calhar não teve o seu devido impacto. A consideração essencial para nós podermos pensar já numa parte do fim do funil de venda, que leva à compra, à subscrição, ao envio, a algum tipo de ação mais comercial, a ação, que é efetivamente o essencial. E após a compra, ou em casos que já compramos, é importante o advocacy, a fidelização, trazer a comunidade, e no mundo ideal, no pináculo, os brand lovers, que são eles os primeiros a defender a marca, são eles os primeiros embaixadores, de forma orgânica. E isto é importante quando as marcas se posicionam junto de criadores que eles se identificam, de criadores que eles sentem que defendem os seus valores. Por isso é muito importante esta presença junto às marcas, que se calhar, por exemplo, no caso do B2B, poderíamos pegar num exemplo, a sustentabilidade, as marcas que vestem esta camisola, e não numa perspectiva de greenwashing, de serem muito comerciais nesta abordagem da sustentabilidade, mas que efetivamente ponham os seus valores em prática nos seus dia a dia dos seus produtos. E a chave, obviamente,
por muito bom caminho estratégico que nós façamos, tem a ver com o saber escolher, e o que eu já referi antes, não cair na armadilha do escolhi porque gostei, eu escolhi porque conheço aquele e eu sou seguidor dele, eu não sou necessariamente o meu target. Por isso é muito importante que vocês possam abrir horizontes no sentido de olhar às métricas, olhar à narrativa para a escolha daquele perfil e não o vosso gosto pessoal. Um, e aqui fazemos um choque de realidade sobre o que é o Search and Scout, no fundo, esta pesquisa de perfis, que não é só olhar e ver uns perfis cool, é mais do que isso. É também saber ter um histórico, que é o que acontece com uma agência que trabalha há vários anos nesta área, perceber se são perfis que são mais ágeis na cooperação, se são disponíveis, se já temos algumas primadonas, algumas rockstars no fundo nesta área, e é importante também ir limando estas escolhas. E podemos também olhar aqui para as escolhas de influenciadores, e isto, o que eu estou a fazer é no fundo mostrar um pouco do nossa forma de trabalhar este produto. Três métricas essenciais: alcance, ressonância e relevância. O tamanho é importante, não é essencial, e cada vez mais temos assistido a um caminho de escolher micro-influenciadores porque são de nicho e têm uma audiência muito mais fiel, muito mais especializada, e no B2B isto ainda vai ser mais essencial. Capacidade de engagement e de impacto com aquela audiência, porque ter 1 milhão e não ter engagement é uma coisa que ter 100 mil e ter um engagement de 10%. Por isso, é importante ter essa análise, e depois a relevância, se é autoridade naquele tema, ou se as pessoas o relacionam com estes valores da própria marca. Colocando isto em prática, e é um exercício muito objetivo, olhando para os três valores, trago aqui um exemplo de 5 estrelas de alcance, 5 estrelas de ressonância, mas depois 1% de relevância. Vamos estar a chegar, no fundo, disparar uma bazuca para matar uma formiga, e se estivermos a pensar em conversão, iríamos fugir deste cenário. No segundo cenário, onde vamos inverter um bocadinho, estamos a falar de alguém que é mais autoridade dentro do seu nicho, e que vamos estar a ir mais de encontro à sua comunidade. E depois fazemos um modelo onde a ressonância é o principal. Vai ter um alcance inferior, se calhar também menos fit com aquela marca, mas a mensagem é muito mais straight to the point, porque será um líder na sua área. E se eu tivesse que adivinhar, para o B2B, escolheria um perfil deste terceiro cenário. Mas isto é um exercício teórico, depois na prática é importante que existam uma série de fatores associados, juntar esta análise qualitativa com a análise quantitativa. Existem uma série de KPIs, depois podemos ser mais ou menos criteriosos nesse sentido, mas perceber, por exemplo, aqui, se é uma pessoa muito comercial. Vou-vos dar um exemplo que todos vocês conhecem: Madalena Abcacis, um perfil brutal, uma influenciadora nativa, não era conhecida antes de ser influenciadora, ou seja, não é como uma celebridade, não é o Cristiano Ronaldo, que ele também é um mega influenciador, mas ele é conhecido pelo futebol, e depois virou influenciador. Madalena Alcacis não, é o inverso. Mas perceber, é uma pessoa que se desgasta muito comercialmente, até não só comercialmente, que ela promove muitas coisas de forma orgânica, mas tem muito produto no seu feed, e isto também naturalmente pesa negativamente na balança. Alguém que faz uma coisa mais pontual, se calhar tem mais impacto porque tem mais conteúdo orgânico. Os dados são essenciais. Aqui um ponto importante: pela comunidade brasileira que nós temos, cada vez maior, ela também tem repercussão no digital. É importante vermos que, se estivermos a trabalhar neste target, mas igual se estivermos a trabalhar para um target em França ou UK, o que for, a representatividade daquele influenciador no mundo, na área geográfica que nós queremos impactar. No fundo, trago-vos também o pouco que é a nossa Creator Reel, que é juntar estes vários, para fazer esta receita, juntamos estes ingredientes da produção, da criatividade, da audiência e autoridade, e isto é uma coisa que está ligada e que depois é amplificada por paid media, porque também achamos que é essencial não viver do alcance orgânico, não temos esta perspectiva assim tão romântica desta ação,
achamos que é muito importante depois alavancar com paid media, para garantir que tiramos o máximo partido das peças que estamos a fazer. E é importante, muitas vezes, não querer inventar a roda, e há coisas tão bem feitas que nós podemos adaptar, podemos pegar, e são muito importantes. E vou-vos lançar o desafio de pensarem no Guia Michelin, que foi inventado em 1890, não sei o número certo, mas foi inventado há muitos, muitos anos, e serviu para vender pneus, porque o guia Michelin, como vocês conhecem a Michelin, um guia de restaurantes, e que hoje em dia tem o guia das estrelas Michelin, mas o propósito em França era que as pessoas fomentassem mais viagens, por consequência, mais desgaste dos pneus. E era uma forma de influenciar o uso, a compra de mais pneus. Precisa de uma estratégia de conteúdo, vou-lhe chamar, entre aspas, patrocinado, com secular, e por isso, nem sempre é interessante, importante fazer algo assim tão diferente quando existem coisas boas, e com a velocidade de conteúdo que é gerado hoje em dia, muitas vezes só temos que saber capitalizar o que está bem feito, adaptando naturalmente à nossa marca. Não pode ser uma cópia desgarrada, porque senão não vai ter impacto. Eu vou-vos mostrar este conteúdo que se tornou viral. Excuse me, you guys going out for New Year's? If I give you this camera, can you take photos your night? I'll get it back tomorrow. We'll make a cool video with it. Oh my god, yeah, sure. Yeah. Este conteúdo tornou-se viral Excuse me. e existiram marcas Excuse me? que foram If I give you guys this camera, will you guys be down to take some cool photos with Domino's and their new perfect combo? You guys get free food out of it and $20. $20? Are you down? If your photos are the best, you guys get $50. This guy works at Domino's. Gotta do it, I guess. You know what? Sure. Yeah. Do it. Do you guys want to take your guys' first film photo right now? You guys are down? Before you take the photo, how much do you think all this food was? $30? $30, $34. $35. It's actually $19.99. Pretty good. That's a pretty good deal. Yeah. E assim se tornou um segundo vídeo viral, porque isto foi uma campanha, mas naturalmente com o impacto que isto teve nesta audiência, é muito fácil, não há uma receita mágica, mas a viralidade acontece quando há aqui uma soma de várias receitas, a questão da emoção, a questão do impacto com a sua audiência, ou seja, eles foram aqui tocar no fundo em malta que está na faculdade, conseguiram falar do preço, conseguiram falar do produto, conseguiram pôr as pessoas a falar deles, e isto é um exemplo perfeito e que nem sequer tem um custo assim tão elevado, ou seja, estamos a usar aqui pessoas que influenciadores, que nem precisaram de usar as suas páginas, naturalmente depois eles quando viram o vídeo partilharam, mas não era esse o tema, era de usá-los como embaixadores por um custo bastante reduzido, que foi a equipa de filmagem, foi oferecer $20 de produto, e depois preparar este vídeo, que está muito, muito bem feito, e saber aproveitar a onda, no fundo, é uma coisa muito importante. E nós temos visto também, ao longo do último ano, muita tendência das marcas seguirem, e as marcas seguem porque sentem que a audiência está à espera disso. O chocolate do Dubai, o vídeo o lançamento do Bad Bunny, o rap do Spotify, todas as novas dinâmicas, as marcas sentem necessidade de ir atrás, e acho que fazem muito bem, sempre e quando o façam com contexto e que faça sentido para a sua marca, porque senão fica assim um bocadinho cringe, chamamos-lhe, usando a expressão desta nova geração. E isto é um bocadinho pôr-nos do lado do consumidor, fazer esta jornada. E como é que nós medimos isto? Porque para nós é essencial, o nosso caminho na AdClick vimos da estratégia, da estratégia de performance. Nós temos 18 anos e os nossos primeiros 10 anos foram exclusivamente ligados ao marketing digital de performance, por isso para nós é essencial nesta área dos conteúdos também medir, desde o alcance ao tráfego, à qualidade, todas estas métricas são importantes, e mais importante do que isso é defini-las a montante no início da jornada da conversação com o cliente, para chegando ao fim da ação
ser uma não questão o fazermos uma nova campanha, porque se definimos que a conversão era 100, nós fizemos 102 ou fizemos 98, mas estivermos dali dentro daquele percentil, vai ser uma não questão que aquela marca queira novamente fazer uma campanha connosco ou nesta área em específico. Por isso, os KPIs são muito importantes. E não viver só da publicidade, não viver só do que é o social media, de agradar ao algoritmo, mas no fundo contar histórias que envolvam as pessoas, porque se nós trouxermos as pessoas para o nosso lado, nesta contagem de histórias vai tudo fluir melhor. E trago-vos alguns exemplos e vou-vos dizer já, nenhum dos exemplos que eu trago hoje é dado clique, ou exceção, ou desculpem, ao vídeo do Ibis, mas nenhum deles é uma campanha tirando esse dado clique, por isso trago-vos boas práticas do que acontece nesta área, e neste caso trago-vos exemplos de lá de fora. Este primeiro exemplo é o Omar Apollo, que foi um artista nomeado para os Grammys Awards, e não importa muito se vocês gostam deste estilo de música ou não, mas é obviamente um artista hispânico nos Estados Unidos, tem uma associação naturalmente grande aos tacos, e eles fizeram o lançamento de um molho que contava a história, no fundo, da família, e ele contava a receita da mãe. Conseguiram medir um impacto de 5%, e numa rede como a Taco Bell, 5% de aumento das vendas é uma brutalidade, e fizeram isto à I'm mesa. Omar Apollo. This is my mom, and to get that, we're going to give you a behind-the-scenes look at the Disha hot sauce. Nem todos os The criadores sauce is a long-time family recipe. I'm Omar Apollo. Desculpem, nem todos os influencers vão estar dispostos a trazer os seus pais, os seus avós, expor a sua família, mas neste caso ele concordou e o impacto foi Sauce is a long-time genuíno. family recipe that dates back to my parents' restaurant, El Super Taco. Growing up, every Sunday, my mom would wake us up to music and we would cook together. We roasted chiles, we got habaneros, jalapenos, and chile de árbol, which I always had trouble saying. Oh yeah, I recognize that smell. For the best taste, texture, and blend of how the ingredients mesh, we use a molcajete. Molcajete is a volcanic stone kitchen tool used to grind seasoning and make guacamole or salsas. If you're Mexican, you know what it is. To celebrate the launch of Disha Hot, we've created the Disha Hot Discovery Box. This box features classic Taco Bell items like the Cheesy Gordita Crunch, a Doritos Locos Tacos, a Crunchy Taco, chips and nacho cheese sauce, and 3 of the Disha Hot Sauce packets. I'm so excited for you to all try Disha Hot Sauce and the Discovery Box. Taco Bell was the perfect way to propel this to a place my family deserves. No fundo, este vídeo é quase o case study da ação. Obviamente que isto teve uma série de conteúdos muito mais locais, muito mais genuínos. Esta era a versão print. E o importante aqui não deixa de ser essencial, ou é o essencial, 5% de aumento de vendas é brutal. Trago-vos um outro exemplo da Pexan Collective, que pegou numa série de criadores na sua área. Eles são uma marca de roupa, e trouxe designers, estilistas, fotógrafos, malta que está muito ligada à questão da arte, e dá-lhes são criadores em ambição, não é? Porque no fundo são pessoas que não são extremamente conhecidas, que não têm as suas marcas, mas foram usados pelo seu conhecimento nas suas respectivas áreas, ou seja, eles são no fundo trendsetters, e deram-nos liberdade para criar uma coleção que inovava, e que no público jovem a criação de tendências é essencial, ou seja, nunca gostam de usar uma coisa que já existe, querem sempre o que é novo. E esta percepção de marca foi claramente mudada através desta linha, que se manteve ao longo dos anos, e todos os anos eles mantêm, sempre com novos, escolha deles, mas que acaba por funcionar muito bem. Passamos para um outro canal, nada a ver, uma marca muito mais conhecida como o Guaraná, e para uma plataforma como o YouTube, e a tendência de muitas marcas. E posso dizer, a AdClick, por exemplo, tem isso. Nós usamos o nosso canal do YouTube como, não é um depositube, mas temos lá uma série de conteúdos feitos por nós para clientes, ou até o nosso AdClick Talks, onde convidamos pessoas para trocar algumas ideias sobre a área do marketing. Mas eles quiseram fugir disso, e criaram um canal extremamente famoso que se chama Coisa Nossa no Brasil, que tem apenas 40,8 milhões
de interações, e tem estes assombrosos 237 milhões de views orgânicos, sem investimento. Ou seja, eu queria vincar a questão do orgânico. Um volume muito grande de vídeos, obviamente está ao alcance de uma marca como a Guaraná, e eles no fundo competem com outros criadores, não competem com outras marcas. Eles querem a atenção, e fazem vídeos. Isto obviamente que tem a ver com, tem que ter a marca tem que ter, os quadros da marca tem que ter uma disponibilidade muito grande para pôr de parte todos as nossas ligações emocionais à marca, a forma como conhecemos. Não, é dar liberdade total, mas depois perceber a escala que isto pode ter. E o Guaraná no Brasil, como vocês devem calcular, é uma marca com este alcance, e esta ação posiciona-os continuamente nesse domain. TikTok, naturalmente que é uma plataforma com um crescimento brutal nos últimos anos, e que vai continuar. Começou por uma geração mais jovem, mas hoje em dia já está a ganhar claramente tração em audiências mais velhas, e trago-vos também dois exemplos. Hi, can I get a venti iced apple crisp non-dairy cream? Don't sing. Why is it so long? I can do this. Hi, can I get the non-apple crisp chai with a shot of extra non-dairy cream? Just the chai. Of course, go right ahead. Okay. Venti iced apple crisp non-dairy cream chai? I did it. Hi, can I get a... Scram! Leave her alone. She doesn't want to talk to you. Trazemos aqui dois vídeos. Estes dois vídeos são exemplos um bocadinho no seguimento, e por isso é que foi esta transição do YouTube para o TikTok. Se no YouTube o Guaraná abdicou ou permitiu total liberdade, no TikTok é essencial que façamos isto e não caiam no risco de pegar nos Reels do Instagram e usar no TikTok. O TikTok é exatamente uma plataforma que veio mudar totalmente a forma, vou-lhe chamar, profissional com que fazemos conteúdos. Nós fazemos conteúdos para TikTok para marcas usando um iPhone. E é essa a expectativa, é que possa não ficar perfeito, que se possa usar inteligência artificial para fazer estes conteúdos, que se possa editar de forma não perfeita, porque o que as pessoas querem, o que a audiência quer, é algo genuíno, algo que nós nos possamos identificar no dia a dia, que aconteça nas nossas vidas, em casa, com os filhos, com a família, no escritório. E esta plataforma cresceu muito com base nisso. Cresceu tanto que hoje em dia as pesquisas no TikTok são essenciais. Pesquisas, consideração de produto. A mesma coisa aconteceu ao longo destes últimos 2 anos com o AI. As novas ferramentas tendem a ter um crescimento muito grande e exponencial rápido. E aqui é importante, de facto, pôr de parte os vossos demónios e dar liberdade aos criadores. E importante também, ou seja, não é coincidência, YouTube, TikTok, AI, novas ferramentas que têm formas de estar diferentes, formas de promover conteúdo diferentes, e que têm ganho tração por oposição a plataformas mais tradicionais. E depois eu sei que vocês começam a perguntar, e tantas plataformas, tanto investimento, tanto conteúdo, como ser relevante? É ser relevante, que as pessoas não te poderão ignorar. Mas pode ser relevante numa só plataforma. Não se sintam obrigados a estar. Eu recomendo muito aos meus clientes, muitas vezes, foquem-se numa. Se vocês querem impactar os diretores de marketing, estejam no LinkedIn. Se vocês querem impactar employer branding dentro da vossa organização, podem estar no Instagram, porque no Instagram vai ser onde a maioria dos vossos funcionários vão estar. Pensem no qual o propósito. Até podem ter propósitos diferentes ao estar em diferentes plataformas. Isso é essencial. Estão a pensar numa audiência de futuro, que querem impactar a médio e longo prazo? Vão construindo autoridade no TikTok, e mais tarde aqueles vão ser os vossos clientes. Pensem no que querem fazer e não sigam só aquela, isto é tendência, temos que estar aqui, por favor. Como ser relevante no futuro? Já falei da questão da emoção, gatilhos emocionais. Isto é uma receita que existe no cinema, existe na televisão, existe na publicidade. Usar isto nas redes sociais. O storytelling, que eu já falei. A curiosidade, ou seja, não entregar tudo logo no início do vídeo. Eu sei que as pessoas têm um span atencional muito curto hoje em dia, mas em 10 segundos podemos mostrar o
o final só no 8º ou 9º segundo e não precisamos mostrar logo no primeiro e segundo. A provocação é importante, podemos ser mais ou menos provocadores, podemos ser mais ou menos CMTV, se é que me entendem. E também acho que é importante as marcas de vez em quando serem imprevisíveis, trazerem coisas fora da caixa, mas pensar sempre tudo muito quem é a vossa audiência, quem é a vossa comunidade. E isto é importante fazerem para ontem. Efetivamente, estes canais têm um peso muito grande na audiência que vos assiste todos os dias. Já em jeito de takeaways, da estratégia ação, como é que podemos fazer isto no B2B? Já falei várias vezes, definição de objetivos, awareness, aumento de leads, a reputação, inbound, ou seja, o número de leads que vos chegam, escolha dos influenciadores alinhados com o vosso setor, fazer co-criação com eles. Eu falei dos podcasts e tem funcionado bastante bem para nós. Convido-vos a assistir no YouTube ou no Spotify, se for o Spotify mais interessante, o AdClick Talks, onde no fundo nós trazemos profissionais, CMOs, profissionais da área do marketing em Portugal, para trocarmos algumas ideias. Isto para nós, pensem-vos, é também um trabalho comercial, porque se eu convido o diretor de marketing da Danone e vamos trocar algumas ideias, vai ser natural que a seguir o diretor de marketing da Danone nos considere numa próxima campanha. Não vos estou a entregar nenhuma receita que eu inventei, isto é algo muito comum, mas para a audiência é importante. A AdClick convidou uma marca forte, como a Danone, mas para aquela pessoa que também gostou de receber o convite, gostou de estar connosco, gostou do conteúdo, vai ser a criação de uma ligação. E lembrem-se que eu falei muito da ligação com as pessoas. Webinars, olha, estamos aqui hoje, white papers, os múltiplos canais, ou não, ou seja, como eu vos disse, não tenham a urgência de estarem todos ao mesmo tempo. Podemos também trazer influenciadores para eventos, vão ter um evento o dia da vossa empresa, tragam alguém inspiracional para os vossos quadros, porque nós estamos a influenciar as pessoas a serem embaixadores da própria marca, podem ser clientes, como pode ser a vossa própria força, a vossa própria força laboral. E isto entra dentro da comunidade, porque a comunidade não é só os clientes, não é só os fornecedores, são também os vossos recursos. E depois no fim, é de propósito, aliás, temos leads na primeira linha e temos leads na segunda, porque eu percebo que vocês todos conhecem esta métrica. É importante que isto no fim do dia traga mais negócio. Se vocês puderem reduzir o vosso ciclo de venda por termos uma ação dentro deste caminho, é muito importante. Se vocês puderem melhorar a vossa taxa de conversão, é também ela uma métrica. Eu posso também partilhar. Há uns anos eu adotei uma estratégia de conteúdo no LinkedIn que me permitiu uma coisa tão simples quanto obter melhor taxa de resposta nas minhas mensagens. Isto não quer dizer que eu vá vender mais. De forma natural, vou vender mais porque vou ter mais oportunidade de conversar com clientes e, por consequência, mais propostas, por consequência, melhor conversão. Mas, no fundo, esta estratégia de conteúdo que eu adotei permitiu-me ser mais considerado ou mais facilmente considerado para ter uma coisa tão simples quanto uma conversa com um possível cliente. E isto é exatamente 100% B2B. Último slide, prometo, takeaways. Focarem-se na autoridade e não no alcance, sobretudo no caso do B2B é muito importante. Mais do que ter 1 milhão de seguidores, é uma autoridade naquela área que vocês querem impactar, então, go. Terem atenção ao expertise ser real, ou seja, sobretudo no B2B é muito fácil vocês conhecerem os principais stakeholders da vossa área e não caírem no erro de ser alguém que começou agora. E não é que começar agora, tenham em conta isso, não é que começar agora faça dele pior ou melhor, mas ao pensarmos nesta questão da autoridade, tendencialmente o ser humano vai pela experiência. Conteúdo educativo também é ele muito importante. Falamos dos webinars, pode ser um documento em PDF que permita o download e convidar alguém para escrever esse conteúdo por vocês, pode ser uma coisa tão simples quanto isso. Relações de longo prazo é também importante para não andarem sempre a saltar e a comunidade sente isso, ou seja, muitos embaixadores daquela marca, ou nem lhe poderemos chamar embaixadores, porque se ele faz uma ativação convosco, não faz dele um embaixador. Um embaixador é alguém que vai estar com vocês há algum tempo e que hoje faz uma campanha da Hyundai e amanhã faz uma campanha da Audi. Isto não é um embaixador.
e medir o impacto no funil, no pipeline, ou seja, na questão das leads, como eu vos falei, perceber de que forma é que isto efetivamente vos influenciou. E, portanto, chegamos ao fim. E agora abrir aqui a sessão para questões. Eu vou deixar de partilhar para vos poder ver. Pronto, tem aqui o meu e-mail se vocês tiverem alguma questão, também podem, como já perceberam, adicionar-me no LinkedIn. Vou parar de partilhar então para vos ver e ouvir as vossas questões. Muito obrigada, Nuno. Realmente confesso que lidamos com isto todos os dias, mas há aqui vários pormenores que eu não tinha parado para pensar, não é? Também o objetivo não é pensarmos muito nisso, é sermos influenciados sem nos apercebermos muito de que estamos a ser influenciados, não é? Sem pensarmos, somos muitas vezes influenciados por Claro. aquele conteúdo que vimos, que pode ser pago ou orgânico, isso é exatamente igual. Sim. Percebi, claro que sim. Tal como o Nuno disse, ele está disponível agora para responder a alguma questão que queiram colocar, não sei. Eu percebi que, entretanto, houve aqui algumas pessoas que provavelmente tiveram que sair, que foi mesmo agora mal o Nuno disse, vou concluir e, portanto, se calhar estavam com alguma situação que tinham mesmo que ir, mas aproveitem para comentar, para questionar. Aqui o Nuno, já que ele estava a falar, este tipo de marketing pode ser aplicado, no fundo, a qualquer tipo de empresa, praticamente, não é? Claro que sim. Portanto, tem que ser pensado como, obviamente, isso, em que, onde e como, não é? Tem que haver uma estratégia, tem que se pensar o público-alvo, tem que fazer sentido. Eu vi aqui o contexto, eu apontei aqui algumas coisas, mas no fundo, qualquer empresa pode fazê-lo e deve fazê-lo de forma pensada e estruturada, e é para isso que a AdClick também está cá, não é? Para também ajudar nesse sentido. Obviamente há AdClick e existem outras claro. tão boas, provavelmente existem algumas melhores até, espero que não muitas, mas que façam isto, mas obviamente que o B2B não vai ter a mesma possibilidade, o mesmo espectro de alcance que tem o B2C, mas isso é o normal, como já acontece no seu negócio. Mas temos que pensar, temos que ser mais cirúrgicos, se calhar não vamos ter uma campanha com 30 influenciadores, se calhar vamos ter 2. Mas se calhar aqueles 2 vão ser cirúrgicos para aquilo que nós queremos. Se calhar o B2B tendencialmente frequenta muitos eventos, se calhar podemos convidar alguém com alguma notoriedade para estar presente no nosso stand. Se for alguém muito famoso, pode dar autógrafos, se for alguém que tenha um livro, se for alguém que possa dar uma palestra inspiracional, mas no fundo são formas de nós melhorarmos a percepção da nossa marca e de sermos lembrados para, quando alguém precisar daqueles parafusos, se lembrar daquela marca, por exemplo. Muito bem. É deixar lá a informação, no fundo, que fique a informação na mente da pessoa para quando precisar estar lá, não é? Portanto, tem que marcar, a marca tem que marcar a pessoa, não é? Sim, Portanto, e se essa informação puder educar, ou vai criar aqui uma ligação emocional muito interessante. Ou seja, se eu como marca permitia ao António aprender alguma coisa sobre a área que ele estava naquele momento a trabalhar, a ligação emocional que vai ficar com aquela pessoa com o Nuno que lhe enviou aquele conteúdo, ou com a marca que lhe enviou aquele conteúdo, vai ser brutal, e naturalmente que ele, na próxima necessidade que tiver, quem é que ele vai recorrer sem pensar? Vai ser direto. Os gatilhos emocionais, né? Já também registrei. Registrei aqui algumas coisas que realmente achei muito, muito interessantes. Eu não sei, então, parece que ninguém quer colocar nenhuma questão. Estejam à vontade, podem abrir o microfone ou escrever. Portanto, se quiserem aproveitar para pedir aqui alguma dica, alguma sugestão, fazer alguma observação, eu acho que... Não, acho que não. E resta-me então aqui agradecer, explicar aqui que, tal como o Nuno disse já e muito bem, o e-mail dele estava disponível na apresentação e nós vamos enviar a apresentação para quem esteve a assistir também. Para além disso, esta Speed Talk vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que de facto é bastante recente, mas que já tem aqui algo. Ainda estamos a dar os primeiros passos, a Associação Empresarial de mim nesse sentido, mas que já temos aqui. Estamos a tentar também partilhar informação, e nas nossas redes também estará disponível. Olha, afinal, temos aqui uma questão do Alexandre, e ainda bem que sim, Alexandre, deixa-me ver aqui então. Portanto, ao falar em B2B, diz o Alexandre,
Meça impacto no funil e no pipeline, não apenas engagement. Que métricas podemos utilizar para medir o impacto? Pergunta-nos aqui o Alexandre. Claro que sim. Alexandre, antes de mais, obrigado pela pergunta. Efetivamente, nós podemos medir, e nós estamos nessa linha, porque nós também somos, sendo uma agência, estamos no canal do B2B, nós podemos medir vou dar vários exemplos. Aumentou, de alguma forma, o número de leads, desculpem os bonecos, aumentou de alguma forma o número de leads que nos chegam até nós, sem nós fazermos esforço por isso. Aumentou a conversão aumentaram a conversão dos nossos canais pagos. Imaginemos as nossas campanhas de Google Ads convertiam a 10% e de repente passaram a converter a 15%. Aumentou, eu dei o exemplo do meu perfil, aumentou a capacidade, o número de respostas ou a taxa de resposta que eu obtenho nas mensagens que mando no LinkedIn. Aumentou a consideração dos vossos clientes quando vocês se sentam com eles. A vossa marca ou o perfil, porque isto pode ser usado. Vou voltar a tocar no meu caso. Mais do que cada clique, eu promovo-me a mim como profissional, e eu partilho muitas coisas no LinkedIn e raramente são coisas de ad clique. Eu partilho coisas que eu acho que são interessantes. Não estou tanto a posicionar ad clique, e isto é opcional, mas sim coisas da área do marketing. Por isso, estas métricas vão todas tocar no funil. No fim do dia, podemos olhar só, aumentamos o número de vendas. Se calhar era um bocadinho redutor pensar nisto, porque são muitos fatores que influenciam o funil para cima. Mas em todas elas, nós conseguimos, se antes de fazermos estas ações tivermos um ponto de partida e a seguir formos comparar, vamos conseguir notar melhorias, mas é importante que se faça esse trabalho a montante de, olha, as taxas que nós temos ao dia de hoje são estas e vamos fazer esta ação para tocar naquela em específico e perceber como é que isto depois no fim se traduz. Portanto, se me permitem, então de facto, antes de eu atuar nesta questão do marketing de influência, é ver como é que estavam como é que estava a minha situação antes e depois de atuar, ver como é que está a minha situação depois, não é? Portanto, é esta medição que tenho que fazer, não é? Portanto, depende realmente do impacto que teve e vamos analisá-lo com os resultados que podem ser de vários níveis, não tem que ser necessariamente de vendas, percebi, mas vamos analisá-lo com os resultados finais. Muito bem, não sei se mais alguém tem alguma questão, eu penso que foi só o Alexandre aqui a responder. Não sei se o Nuno tem mais alguma situação que gostaria de expor. Mostrou-nos, tocou de forma rápida, foi speed, porque foi interessante, porque foi mesmo bastante fluido e realmente mostrou-nos vídeos que nos elucidaram muito de como é que somos influenciados e como é que se pode fazer, portanto, vários... Aquele do IBI estava a dizer que foram vocês que fizeram? Sim, aquela campanha eu achava que Muito não bem. tinha nenhuma nossa, propositado, lá está. Não é que eu não gosto de falar de nós, mas acho que é sempre mais interessante quando trazemos, Em geral, não do tema. parecendo Sim, parecendo muito bem. comercial, mas sim, aquela campanha fomos nós que fizemos, já tem 2 anos e meio, sensivelmente. Mas pronto, maioritariamente os nossos clientes do marketing de influência são B2C. Ainda ou seja, a área do B2B ainda está aqui com um crescimento mais lento, mas sim, aquela era nossa. Muito bem, e ficou muito interessante. Portanto, se precisarem de mais informações, os contactos da AdClick vão ser partilhados também. Para além disso, iremos enviar para todos um questionário de avaliação desta Speed Talk, também para poderem dar sugestões. Da minha parte, resta-me desejar, mais uma vez, agradecer ao Nuno. Nuno, obrigado pela sua disponibilidade e desejar a todos, em nome da Associação Empresarial do Minho, porque depois já se justifica, são 16 de dezembro e de facto não teremos mais nenhuma Speed Talk este ano. Desejar a todos um bom Natal e um bom ano de 2026 para todos e muito obrigada. Até à próxima. Adeus a todos, obrigado por terem assistido. Um bom dia, boas festas. Obrigada, boas festas também. Adeus.